Vamos começar lendo um outro livro da Bíblia, 1 Crônicas, capítulos 1 e 2. E sempre estamos exortando no início da leitura do livro que você esteja acompanhando essa tabela bíblica que fala quais capítulos você deve ler cada dia antes de assistir o vídeo ou o áudio. É muito importante que você leia primeiro e que depois você assista, porque aí nós estaremos caminhando juntos pela Bíblia e você está pensando sobre aquele assunto e ao mesmo tempo ouvindo comentários. E essa interação cria um ânimo para continuar esse hábito maravilhoso de ler a Bíblia toda em um ano. E a pergunta que nós fizemos no último vídeo foi por que se deve ler genealogias? E essa pergunta é extremamente prática porque esses primeiros capítulos de Crônicas são uma lista de nomes que, se você for ler em voz alta, se torna quase um trava-língua. E se você for ler com cuidadosamente, mesmo que não seja em voz alta, é bastante chato. Eu já falei várias vezes, mas continuo falando que se você está perseverando em ler a Bíblia toda em um ano, você vai ter muitas partes que você não vai entender, que você não vai achar muito interessante, que não vai achar que tem muita importância. Mas à medida que você pratica esse costume de ler a Bíblia toda todo ano, essas partes você vai notar que diminuem, e a parte que você achava chato já não acha muito chato mais. Esses primeiros capítulos de 1 Crônicas são quase os mais resistentes a esse processo. Eles continuam a ser um pouco chatos. Mas vamos lá, por que você deve ler genealogias? Primeiro, porque se você vai ler a Bíblia toda em um ano e você não lê a genealogia, você não pode dizer que leu a Bíblia toda, certo? Se você deixou fora alguns capítulos, você pode falar, eu li a Bíblia toda, menos 1 Crônicas 1 e 2 e 3 e 4, por aí, né? Então, para você ter o prazer de falar a verdade e não mentir, você tem que ler tudo, né? Mas não é só por esse motivo de ter essa satisfação de que está lendo a Bíblia toda, não. Todo nome que entra na Bíblia, ele tem propósito. Deus não deixou os nomes entrar na Bíblia de qualquer maneira. Se você fosse ver o alcance da Bíblia, em quantas línguas, em quantas edições, em quantas publicações, por quantos milênios que a Bíblia está sendo publicada, seria o preço de publicidade mais caro que poderia existir. Então, para alguém ter o nome na Bíblia, tem algum motivo e é uma honra muito grande. Às vezes também é uma reputação, se são os maus caráteres, às vezes é uma reputação que a pessoa desejaria não ter. Mas, de qualquer forma, estar na Bíblia é um privilégio, é uma seleção divina. Então tem motivo para estar, então a gente deve ler, mesmo sem saber o motivo. E às vezes quando a gente começa a ler, a gente começa a ver vários motivos bons para isso. A Bíblia custou caro, custou a vida de muitas pessoas, além das horas das pessoas copiando, traduzindo, transmitindo, ainda tem as perseguições múltiplas que houve durante a história em múltiplos lugares e pessoas deram a vida para que a Bíblia chegasse em nossas mãos. Então é um tesouro que a gente precisa valorizar e a gente ler a Bíblia toda, mesmo as partes mais chatas, mais entediantes, é um pequeno preço para a gente pagar para honrar todas essas pessoas que deram sua vida para isso. Mas vamos ver alguns outros detalhes interessantes aqui. No capítulo 2 de 1 Crônicas, eu já li a Bíblia quantas vezes e eu não tinha percebido muitas vezes que a gente tem todos os nomes dos irmãos de Davi. Lá em 1 Samuel não dá todos os nomes dos irmãos de Davi. E aqui dá, no capítulo 2 e no versículo 13, fala, a Jessé nasceram Eliabe, seu primogênito, Abinadab, o segundo, Simei, o terceiro. Isso a gente já tem lá em 1 Samuel, que fala que foram para a guerra, esses três. Mas depois fala Netanel, o quarto, Radai, o quinto, Ozen, o sexto e Davi, o sétimo. E foram suas irmãs, Zeruia e Abigail. Os filhos de Zeruia foram Abisai, Joabe e Azael. Todos esses são figuras bem importantes na história de Davi e às vezes a gente não sabe exatamente o parentesco. Então tem algumas coisas assim bem interessantes. À medida que você vai lendo, várias vezes você vai percebendo essas coisas. E uma coisa que eu queria ressaltar, que aqui diz que Davi era o sétimo. Então Davi era o caçula. Lá em 1 Samuel 16, versículo 10 e 11, e também capítulo 17, 12 a 14, você vai notar que ali fala que Davi era o oitavo e que tinha 7 irmãos. Então tem uma discrepância, não está casando as duas coisas aí. E aí eu queria usar isso só para comentar que é muito importante notar que a Bíblia foi escrita por pessoas, por seres humanos, e ser humano erra.
Aí você vai falar, mas é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, mas não foi psicografado. O Espírito Santo não pegou o dedo da pessoa e fez ele escrever. Deus usa, inspira pessoas, inspirou as pessoas, e as palavras da Bíblia estão todas inspiradas. Mas isso não quer dizer que não existem algumas discrepâncias, algumas falhas, alguns deslizes humanos. E isso não tira nenhum do proveito da palavra de Deus. Que diferença faz para nós se Davi é o 7º ou Davi é o 8º? O importante é que ele era o caçula, que era tão desprezado que quando o pai chamou os irmãos, nem chamou ele para a vinda de Samuel. E Samuel falou, mas não tem mais nenhum filho? Ah, tem um outro que está cuidando do rebanho. Então, o importante está casando, está normal, está em todas as passagens. Mas aqui diz que Davi é o 7º e lá diz que ele é o 8º. Não tem problema, apenas ressalta mais ainda o valor da palavra de Deus, no sentido de que ele podia usar pessoas tão falhas como nós para fazer uma coisa tão maravilhosa que é a Bíblia. Então é importante entender que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo, mas existem algumas pequenas discrepâncias que não afetam em nada a sua mensagem, a importância daquilo que ele quer dizer para nós. Uma coisa também interessante de se notar nessas genealogias aqui, que é uma coisa também que você poderia notar antes, mas aqui está tudo junto, então você percebe que os maiores inimigos do povo de Deus, do povo de Israel, dos filhos de Jacó, eram descendentes de Abraão. Você já pensou? Por exemplo, começando até antes, de onde descenderam os filisteus? Os filisteus e algumas daquelas tribos de cananeus, de Canaã e aquelas coisas todas. Do irmão de Sem, que era antecedente de Abraão, né? Que chamava Cão. Eram da mesma descendência de Noé, mas eram, né? A descendência de Abraão é de Sem, e a descendência de alguns inimigos graves de Israel, lá dos cananeus, os filisteus e aquele pessoal lá, era tudo descendente de Cão. Aí nós chegamos em Abraão. E de Abraão nós temos então Ismael, que é a origem dos árabes. Ismael é um dos piores inimigos de Israel. Depois nós temos Esaú, que era gêmeo de Jacó, filho de Isaac, também são inimigos de Israel. Nós temos também os filhos de Ló, que era sobrinho de Abraão, que é Amon e Moabe, também terríveis inimigos de Israel. E nós temos também os outros filhos de Abraão que nasceram de Quetura, sua concubina, depois que Sara morreu, que vem Midian. E aqui nós também vemos que Esaú, aqui no capítulo 1, versículo 36, vai ver que Amaleque também era filho de Esaú. Então você vê que os piores inimigos de Israel, quase todos eram parentes, eram descendentes ou de Abraão ou de Isaac, mas não da linhagem da promessa. Essa maldição acaba com Jacó, porque todos os filhos de Jacó são o povo de Israel. Não tem nenhum deles que é inimigo. Mas em Abraão tinha Ismael e Isaac. Ismael é inimigo. E depois tinha outros filhos de Quetura que também são inimigos. E depois nós temos Isaac com os filhos dele, gêmeos, Esaú e Jacó. E os filhos de Esaú são inimigos de Israel, os próprios edomitas, e também o descendente dele chamado Amaleque, que também era inimigo de Israel. Então é interessante notar esses detalhes. E a pergunta que nós vamos fazer para o próximo vídeo é: por que nós não devemos ser fatalistas? Tudo na vida é predeterminado pelo destino, entre aspas, né? A gente não crê em destino, a gente crê em Deus. Mas por que nós não devemos ser fatalistas? Isso nós vamos procurar responder no próximo vídeo.